Fala, senhores, tudo bem com vocês? Futuros epicarianos, futuros militares aí do nosso Brasil, tudo ótimo? Bom, pessoal, hoje eu vim falar sobre as minhas notas e como que eu fui no CPK 2024, que é o concurso para adentrar no ano de 2024 na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né? A grande EPICAR. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Carlos Heitor, tenho 15 anos, fiz 15 anos dia 4 de julho agora. Essa foi minha segunda tentativa para a EPICAR. Já estou há 1 ano e meio nessa vida desgraçada aí de concurso. Desgraçada entre aspas, né? Porque, assim, acho que está sendo uma das melhores épocas aí da minha vida, querendo ou não. É uma época onde eu tô com muita ambição de querer entrar na EPICAR. É o momento da minha vida onde eu tenho mais metas, sabe? Eu tenho, assim, mais um motivo de viver, de sonhar, sabe? Então, acho que está sendo uma época até que boa. Enfim, eu estudo há 1 ano e meio para a EPICAR. Fiz a EPICAR, a CPK 2023 ano passado. E esse ano eu realizei a CPK 2024. Bom, falar da prova, né? Eu acabei tirando aí em português, né? Em português eu acabei tirando 11 de 16. 11 de 16. Assim, eu poderia ter ido melhor, de mais bobeiras lá no mais de gramática. Mas foi uma nota até que eu pensei que assim, foi uma nota até que boa, porque português pegou muita gente na interpretação, mas na parte de interpretação eu me preparei bastante. Eu sei que a prova de português da EPICAR é muito interpretativa, então assim, desde março mais ou menos, comecei a pegar muita interpretação, ler vários textos, fazer várias questões de várias provas antigas da AFA, da Escola Naval, da SpaceX, da EPICAR. Comi texto, literalmente isso. E claro, também fechei muita gramática também, fechei acho que até o final lá de regência, e acho que só faltou fortalecer um pouco a gramática, mas eu foquei muito em interpretação. Em inglês, eu já foquei mais em interpretação do que gramática, porque eu vi que eu estava muito fraco em interpretação de texto, vocabulário, então eu não fechei a gramática nesses 1 ano e meio, né? Até agora da EPICAR. Confesso que eu negligenciei muito as linguagens em comparação à matemática. Matemática, eu era um viciado até março mais ou menos. Eu só estudava matemática, estava aprofundando sem necessidade a nível colégio naval. Se eu queria EPICAR, era sem necessidade. Então, assim, aí depois que eu comecei a me ligar, em março mais ou menos, que realmente eu estava fazendo errado, ficando só ser bom em matemática e negligenciar as outras matérias. Eu percebi isso principalmente por causa do Pedro, né? O Pedro Ferreira aí, ele me deu um toque, aí eu até me liguei, caraca, eu tô no caminho da reprovação, né? Aí eu me liguei. Então, assim, isso aí foi um fator que também, assim, me prejudicou da minha nota, né? Poderia ter ido bem melhor em linguagens, mas eu não estudei o ano inteiro, esse 1 ano e meio equilibrei todas as matérias. Não, foquei muito em matemática, fechei uma porrada, desculpa até palavreado, mas muitos livros aí, prática na aritmética, álgebra das escolas técnicas e militares, F69, outros livros aí também, um pouco de elementar, um pouco de Rufino, ou seja, fiz bastante livros aí de matemática, outros não fechei muito, mas assim, eu dei muito foco em matemática, mas negligenciei as outras matérias. Resultado, tive que, assim, dar o gás possível de março até a prova em português e inglês. Acabei negligenciando um pouco matemática, acabei perdendo um pouco a agilidade, mas não foi nada muito negativo. Enfim, aí eu cheguei na prova, consegui fazer 11 de 16 em português, 12 de 16 em inglês, uma nota até que eu fiquei feliz, porque em março eu mal conseguia ler os textos assim bem, e eu consegui essa nota, mas também, dediquei pra caraca também. Todo dia BBC News, várias questões de inglês, então dei muito gás também em interpretação. Agora, essa nota foi uma nota até que razoável, que eu até fiquei feliz. E aí o que eu queria, né, que era a minha meta? Minha meta era gabaritar matemática, eu sempre estava gabaritando nos simulados, eu estudei muito matemática, para mesmo para gabaritar ou errar uma. Mas aí que tá, não sei o que aconteceu no dia, eu perdi 2 questões por erros de conta, infelizmente. Foram as duas mais fáceis, né? Foi a primeira e a segunda. Na primeira eu tinha feito a conta direitinho, eu acabei botando um zero a mais. E na segunda, salvo engano, na hora lá da dízima,
eu tinha simplificado, e acabei simplificando errado sem querer. E aí eu acabei tomando ferro. Aí depois que eu cheguei em casa eu me liguei. Enfim, erros de conta aí que acontecem também pelo cansaço mental, mas não deveriam ocorrer, né? Enfim, acabei errando duas aí de erros de conta. Uma, eu não sei o que deu na minha cabeça, sabe aquela da porcentagem do Fluminense, do Botafogo? Eu encontrei 16% do Fluminense, 4% do Botafogo. Só que aí eu fui responder e botei lá 4%, porque eu tinha acabado de. Eu primeiro encontrei do Fluminense, depois eu encontrei do Botafogo. Aí eu encontrei Botafogo 4% e marquei letra A, salvo engano, 4%. Só que eu nem me liguei que o anunciado queria do Fluminense. Eu literalmente esqueci. Enfim, decepcionado. Eu chegando em casa, no carro, vendo a correção de um lado dos estratégias militares, eu vendo, caraca, pô, questão que eu fiz direitinho, eu perdi pelo enunciado. Fiquei assim, mó triste, tá ligado? E eu queria gabaritar matemática, eu falei, bom, agora eu vou tirar 13, né? Só que aí tem um porém. Infelizmente também, por causa do tempo, tive que chutar 3 questões de matemática pela escassez do tempo, né? E nessas 3 questões acertei nenhuma. Infelizmente, eram questões que eu bati o olho, eu sabia resolver, só que precisava de tempo para fazer as contas. Na verdade, todas as matemática, realmente, de forma humilde, eu sabia resolver sim. Não estava difícil matemática, estava bem tranquilo, dava para gabaritar. E acabei ficando com 10 de 16 em matemática. Uma nota muito mediana, não era essa nota que eu queria. Era uma nota que eu queria, era 16, 16. Se eu gabaritasse matemática, dava para ter pego 39 de 48, que seria uma nota que assim dava para sonhar, principalmente na cota. Você pode parece que eu sou branquinho, realmente eu sou, mas esperem eu pegar um pouco de sol. Vou ficar na cota. Mas, falando sério, aí eu acabei ficando com 33 de 48, infelizmente. Uma nota decepcionante. Nem no simulado eu tirava essa nota. Raramente, raramente. Esporadicamente tirava essa nota. Geralmente era 35 no mínimo, a uns 38 aí, às vezes 39. Nos simulados, já de prova antiga, né? 41, cheguei a pegar, e aí eu tiro 33 no dia da prova, né? Mas faz parte. Esses, pô, é muito bizarro, né? Eu sei que eu não vou passar, possivelmente. Eu estou na cota, né? Tô com 33 na cota. Possivelmente não vou passar por uma ou duas questões aí, ou 3, de matemática que eu sabia, que eram aquelas 3 lá, 2 que eu perdi por erros de conta e uma que eu não li o enunciado direito. Às vezes eu não vou passar por uma questão porque é qual que eu não li o enunciado direito. Se eu lisse de novo, eu ia botar o do Fluminense. Então, assim, é bem triste, é bem decepcionante você saber que eu não vou entrar por uma questão aí que eu fiz direitinho, só que na hora de marcar eu acabei não lendo pela falta de atenção, ou as duas questões lá que eu perdi de bobeira. É muito triste mesmo, porque assim, foram um ano e meio aí, estudando arduamente, dei meu sangue todo, várias noites viradas aí estudando, as heranças estão aqui, mas não recomendo, pessoal, recomendo demais dormir 8 horas direitinho, não vale nada a pena dormir muito pouco, experiência própria, eu era igual um lunático aí, psicopata do estudo, virava à noite, dormia só 4 horas por noite, enchia a cara de café, mas ficava igual um zumbi, demorava para entender as coisas. Então, assim, não vale a pena, experiência própria, beleza? Dorme 8 horas direitinho, nós estamos em fase de crescimento, beleza? Então, assim, o que eu aprendi com a prova, né, em resumo? Acabei tirando 33 de 48. Bom, a primeira coisa que eu aprendi não vale a pena negligenciar linguagens. É aquela história que eu vi do Castelo, que foi o 05 da IPK do ano passado, ele até tinha dito assim: o leão é bom na força e bota muito medo, mas não sabe nadar direito e nem voar. É o rei da selva. O leão é bom em uma matéria. O pato é mediano em tudo. Ele corre, nada e voa e não faz nenhum dos 3 direito. É nota 7,5 em todas as matérias. Na hora da prova, o leão só acerta a matéria que ele sabe e o pato pega a média e mais um pouco em tudo. No fim das contas, o pato entra e o leão vai estudar mais um ano. E essa foi minha realidade. Eu fui o leão na maioria da minha preparação aí. Fiquei só lunático em matemática. Fui me ligar em linguagens em março, mais ou menos. Aí deu um gás total em linguagens. Acabei negligenciando matemática. E acabei perdendo o pique.
Possivelmente eu acabei errando conta aí por ter perdido um pouco do pique em matemática, não sei, porque porque assim, olhando a prova toda, eu sabia tudo de matemática, mas eu acho que foi mesmo por erros de atenção. Mas possivelmente, se eu estivesse mais no pique também em matemática, eu não ia errar tantos erros de atenção. Não sei. Mas em resumo, eu percebi que o que me prejudicou muito foi ter sido o leão na matemática. Não vale a pena, pessoal. Se você quer o quê? Você quer ser um matemático ou você quer aprovar e classificar na EPICAR? É isso, né? Então, assim, principalmente a EPICAR, se você perceber, ela está, assim, aloprando mais em português e inglês, e não em matemática. Então, assim, seja o pato, seja um patinho, fica 7,5 e tudo, equilibrou todas as matérias, alopra um pouquinho matemática se você quiser, mas alopra um pouquinho matemática, alopra em português, alopra em inglês, mantenha o equilíbrio. Vale muito mais a pena não você fazer, por exemplo, 14 de 14 em tudo, do que se você fizer apenas 16 em matemática e 10 e 10 em inglês e português, entende? Em suma, pessoal, não adianta ficar se lamentando, me lamentei muito depois da prova, por saber que eu não vou entrar por algumas questões que errei bobeira. Na verdade, não vou entrar por bobeira, né, minha. Mas, assim, faz parte, é assim mesmo, eu não sou o único, vários aí também aconteceram isso com o pessoal, e agora que nós temos de ser forte, sabe? É a época que nós temos de ter muita resiliência. E assim, até copiando a frase do Evandro Guedes, se o sonho não for sofrido, se o seu sonho não te fizer chorar, se o seu sonho não te fizer todo dia acordar cedo, chorar por ele, assim, viver por ele, dar sua vida por ele, se abdicar de tudo, tornar sua vida uma merda só estudando, cara, seu sonho não era nada. Seu sonho era apenas uma merda que qualquer um poderia fazer. Então, sonhos difíceis, sonhos duros, são os melhores, beleza? Então, no fim das contas, é melhor a gente... Acho que até o próprio Diniz falou comigo também, que é um cadete lá do Exército. Ele até falou que aprendeu mais com as reprovações do que as classificações. Então, assim, leve isso, caso você também não passou por bobeiras aí, como eu. E, cara, faz parte. É agora que nós temos de olhar os possíveis erros aí na nossa preparação, porque quando não a prova, ela não quer saber o cara que é o melhor, não. Ela quer saber o cara que faz a melhor prova. Então você tem que se preparar para a prova, não ser o bom. Eu acho que eu estava bom, sim, eu estava preparado, só que eu não estava preparado para fazer a prova, não tinha precisão e velocidade. E isso eu vou treinar até ano que vem ser o 01 da CPK 2025. Beleza, pessoal? Esperem lá que ano que vem ser o primeiro lugar. Fiquei com 33 de 48, estou chorando por vaga nas cotas, quaisquer coisas aí que aconteçam, eu falo com os senhores, beleza? Tamo junto aí, espero que tenha iluminado um pouco a mente de vocês, tá bom? Um forte abraço e, pessoal, foco no estudo, independente de tudo, educação liberta vidas, liberta mesmo. Valeu, tamo junto. Forte abraço, com uma nascente do poder aéreo. A EPICAR.